Fechar um ciclo não é eu rejeitar, eu esconder, eu anular as minhas experiências passadas. Porque a gente realmente não tem uma borracha, como você falou, para apagar. O passado ele é ruim porque ele é passado? Não, gente. Do passado a gente tem que trazer o aprendizado das coisas boas e das coisas ruins. O que a gente tem na vida, Jeff? A única coisa que a gente tem na vida se chama presente. Você pode fazer planos, mas pode não dar certo. Existem situações, adversidades que não dependem da gente, né? Não 100% da gente. Então, assim, o que a gente tem? O presente. Só que se eu sou muito apegada ao passado, eu não saio do passado, mas eu também não tenho mais o passado comigo, porque ele já passou, mas eu também não consigo viver bem o presente, porque eu tô presa lá no passado. Muitas depressões, inclusive, partem disso, né? E aí, na TCC, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, você não fica rebuscando o passado no seguinte aspecto: por que eu estou assim hoje? Eu quero descobrir qual é a raiz do problema. Não, a gente não fica, a gente visita o passado para entender a situação, mas a gente trata o presente porque eu não tenho mais como voltar ao passado, a não ser para revisitar e trazer o aprendizado para o presente, porque é no presente que a gente constrói o nosso futuro. É importante a gente entender que a nossa vida ela é feita de ciclos, e esses ciclos eles vão nos dar bagagem de conhecimento, nos prepara a aceitar os finais e nos ajuda para um novo recomeço. Assim como acontece com a natureza e as suas estações, cada etapa é fundamental para o nosso desabrochar, de maneira a conseguir colocar pontos finais e aceitar a necessidade de novos ciclos. Saia da corda bamba e com coragem dê o seu primeiro passo, tendo cuidado para não repetir o mesmo comportamento e ter as mesmas escolhas. Como diz a filósofa Helena Galvão, cresça tanto até que as pessoas tenham que te conhecer novamente. Para essa conversa, eu convidei a Francieme Costa, que é formada em comunicação social, teologia e psicologia, especializada em espiritualidade e emoções, idealizadora do Escolhas. Esse episódio está maravilhoso. Você que está com dificuldade de fechar um ciclo, dar um próximo passo, tem que ficar aqui, porque isso vai mudar a sua vida. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Fran, toda vez que a gente fala sobre ciclos, eu tenho uma pergunta que eu acho que essa pergunta é de $1 milhão. Encerrar ciclos pode ser doloroso, mas ele é necessário para a nossa inteligência e desenvolvimento pessoal? Uau! É doloroso, requer renúncia, mas fechar ciclos é importantíssimo para a gente viver novos começos. Existem novos começos que a gente só consegue viver fechando o ciclo para abrir outro. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de encerrar ciclos? Eu tenho familiares e eu tenho amigos ao meu redor que eu observo, às vezes as pessoas acham que eu sou muito seco. E eu sei que às vezes a gente tem um apego a uma pessoa, a uma coisa, a um cargo, mas eu sou aquela pessoa que geralmente me trabalho muito bem, começo a fazer uma sessão meio que de desapego e fecho o ciclo sem olhar para trás. Por que essa dificuldade toda das pessoas de encerrar um ciclo, mesmo tendo certeza que às vezes a pessoa sabe que aquilo dali está ferindo ele, que está prejudicando ele? Por que isso acontece?
Porque, como você bem falou, nós somos apegados àquilo que nós temos controle. Então, se eu encerrar esse ciclo e eu for para o novo, eu não sei o que me espera exatamente. Eu posso ter certeza de que esse ciclo vai ser muito bom, mas e se? Né? Então a gente se apega ao passado, ou se apega àquilo que parece concreto, e muitas vezes a gente fica bebendo. É como se essa caneca aqui do GF Podcast, ela só tivesse 2 dedinhos de água aí para que não acabasse, eu ficasse só dando pequenos goles. Então às vezes a gente não entende que tem uma garrafa que pode encher novamente, que pode completar essa caneca. Então a gente fica na escassez e não desfruta da abundância que tem do outro lado. E quando a gente pensa em encerrar ciclo, muitas vezes a gente vai diferenciar ali o que é dor e sofrimento, né? Porque a gente vê essa diferença entre dor e sofrimento quando você está dentro de um ciclo. E aí pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento tóxico, pode ser um casamento, um namoro, porque a gente vê muitas pessoas sofrendo ali dentro e uma coisa que me agonia muito o coração é quando a pessoa... Você passa meses, anos, e a pessoa reclama da mesma coisa, sofrendo da mesma coisa. Eu vi até uma história, Frank, que eu achei fantástica. Diz que um cara entrou num barzinho e olhou e foi comprar alguma coisa, um refrigerante, e disse que tinha um cachorro na entrada que tinha uma tábua com um prego que estava furando a perna do cachorro. E aquele cachorro ali só chorando, choramingando, e a pessoa entrou, comprou o refrigerante e voltou. Quando ele viu aquilo dali, ele foi lá para tirar o prego da perna do cachorro. E o dono do bar falou assim, não faz isso. Aí ele falou assim, mas por quê? É porque não tá doendo tanto. Não está doendo bastante para o cachorro simplesmente se levantar e o prego sair. Como é que isso acontece na vida da gente? O que faz uma pessoa ficar se ferindo, se prejudicando num relacionamento e ela não sai? Jeff, existem níveis, né? Existem o nível de que não está doendo tanto e por isso eu não saio, mas existe o nível que dói muito, só que eu fico porque eu já me tornei dependente daquela dor. E aí isso envolve crenças, envolve várias situações. Por exemplo, na psicologia, a gente fala que existem 3 crenças, que elas são nucleares, elas fazem parte do nosso núcleo ali, elas estão na base, que é a crença do desamparo, do desvalor e do desafeto. Então, se eu cresci desamparada, eu posso... e me sentindo desvalorizada, sem o afeto, a proteção, a segurança do pai, da mãe ou da pessoa com quem eu vivi, eu posso enfrentar um relacionamento onde eu, mesmo sendo machucada, eu fico ali, porque eu acredito que não tem outra pessoa que vai me querer, que vai me assumir, que vai cuidar de mim. Então, assim, é um assunto bem mais profundo, sabe? Essa questão da dor. E a dor nós não escolhemos realmente. Se a gente for olhar para a própria Bíblia, a Bíblia diz que no mundo a gente vai passar por dores, a gente vai passar por aflições, mas que é para a gente manter o bom ânimo, porque assim como Deus venceu, a gente também vence. Então, o que isso significa? Que eu não escolho, muitas vezes eu posso escolher passar ou não por aquela dor, mas tem dores que a gente não escolhe, como a perda de um ente querido, como um ano que de repente foi muito bom e eu quero ficar naquele ano, mas o ano virou. Né? Então tem dores que a gente não escolhe e tem dores que a gente tem que viver. Agora eu escolho se eu vou ficar com o sofrimento que aquela dor me causou. A gente pode usar como exemplo pessoas que não encerram ciclos de relacionamentos, até de amizade, e elas vivem presas, por exemplo, a uma grande mágoa. Você, como médico, sabe que o nosso corpo é composto por 70, né? Se a gente for ver, o cérebro tem um percentual, enfim, o corpo tem, né, ali. E a gente é composto de água. Sim. Imagina, eu fico pensando, mágoa, eu tenho muita mágoa. Cara, o que é a mágoa? É uma má água dentro de mim. Se meu corpo é cheio de água, imagina como é que eu estou me movimentando. Muito mal, muito contaminada, com muita coisa ruim, muito tóxica, com muita amargura, com muito sofrimento. Então eu acabo escolhendo viver essa vida. Uma escolha ruim, mas que eu acabo fazendo. E às vezes porque eu não conheço o outro lado.
Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado num podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. Olha, eu vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu, mas não sei se você já assistiu Sessão de Terapia, que é da GNT, até o Celton Mello é o diretor, né? Mas você falando, eu lembrei de uma história que eu acompanhei, que era de uma mulher que ela tinha um relacionamento que de repente o marido dela estava super apaixonado por ela, falava muitas coisas, tinha um ciúme dela, e ela, no terapeuta, ela vai dizer pro terapeuta que ela não estava querendo mais ele porque ele estava muito meloso, um cara muito amoroso. E quando vai trabalhar, ela foi uma menina que foi obesa na infância, cresceu obesa, a mãe falava mal dela, a irmã, ela era chacota, fazia um bullying. E olha que bacana, ela não estava acostumada com ninguém que desse amor para ela. E ela, naquele momento, quando o marido era muito meloso, ela dizia assim, ela arranjou um amante, ela começou a trair o marido dela, porque ela não sabia receber o amor dele. E nem palavras de elogios, na verdade. Exatamente. E aí você entende que as pessoas, o que vem lá de trás, ela pode ser muito forte para autossabotagem, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa autossabotagem? Posso. Eu tenho no Escolhas, no Instagram do Escolhas, eu devo ter pelo menos uns 12 episódios sobre autossabotagem, sobre todos os sabotadores, Jeff. Todos, o autocrítico, todos. Eu nem vou falar, não vou dar spoiler disso, mas assim, porque é bem profundo, né? Essa questão da autossabotagem, ela vai para além daquilo que a internet às vezes mostra. A gente dá ali um Google e a internet fala que a autossabotagem é tal coisa, né? Mas a autossabotagem, ela aparece desde as pequenas coisas. Porque se eu não consigo, por exemplo, acordar mais cedo para ter uma rotina de leitura, eu falo, não, esse ano de 2025, eu vou ler 25 livros. Ou então eu vou ler um livro por mês. E aí, 31 dias já se passaram. Mas todo dia eu inventei uma história. Hoje não deu porque eu tive que fazer tal coisa e hoje... Então a gente vai se auto-sabotando nas pequenas coisas. E quando a gente tem algo sério para resolver pela frente, como encarar um relacionamento, como encarar um trabalho, um chefe que muitas vezes te pressiona, que te trata mal e que você... Aí você fala, não, eu vou deixar para depois, eu vou resolver isso depois. Mas eu não estou me auto-sabotando só nisso, eu já me auto-saboto nas pequenas coisas também. Então, sempre é do pequeno. A nossa questão é que a gente quer resolver o grande sem antes resolver o pequeno. Tem um texto na Bíblia que eu acho que você conhece, é muito falado, né? Que a Bíblia fala assim, olha, seja fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocaria. As pessoas pensam que isso está ligado a dinheiro. Mas não está ligado a dinheiro. Está ligado assim, olha só, você vai cuidar desse microfone? Não vou cuidar muito bem não, porque é do Jeff. Mas assim, se eu não cuidar bem desse microfone enquanto ele é de uma outra pessoa, eu também não vou cuidar do meu. E às vezes eu não ganho. Tô dando aqui um exemplo bem, sim. Mas assim, eu não vou conseguir vencer porque eu não consigo cuidar das pequenas coisas. Então, se eu não for fiel nas pequenas coisas, eu não vou ser nas grandes. Quando eu tiver um carro melhor, eu vou cuidar desse carro. Não, se eu não cuidar do Fusquinha, do Latinha ou do caixinha de fósforo, também não vai cuidar bem do outro. Daqui a pouco vai estar todo sujo, entende? Porque a gente vai repetindo. É assim, então, chega uma posição, Fran, e aí você me corrige se você achar interessante. Onde a gente não pode, quando a gente falar sobre encerrar ou não ciclos, a gente não pode... fechar a porta, tá, das experiências vivenciadas, a gente acabou de falar sobre isso aqui, mas a gente pode usar ela realmente como um aprendizado. A virada de chave é quando você primeiro assume, e aí eu abro um parênteses que eu falo toda vez, por favor, façam terapia, se conheçam, entendam onde você está, por causa do seu passado. Então, assim, é exatamente isso. Olhar para o passado, para você saber onde você está, e aí você virar a chave e vai fazer uma mudança para o futuro?
Seria essa a linha, no mundo ideal, seria essa a linha, né? No mundo dos sonhos, seria essa a linha. Mas a verdade é que fechar um ciclo não é eu rejeitar, eu esconder, eu anular as minhas experiências passadas. Porque a gente realmente não tem uma borracha, como você falou, para apagar. Ah, o passado ele é ruim porque ele é passado? Não, gente. Do passado, a gente tem que trazer o aprendizado das coisas boas e das coisas ruins. O que a gente tem na vida, Jeff? A única coisa que a gente tem na vida se chama presente. Você pode fazer planos, mas pode não dar certo. Você lembra que você contou tudo o que aconteceu, né? Contou a agenda toda, ok? E as coisas mudam. Existem situações, adversidades que não dependem da gente, né? Não 100% da gente. Então, assim, o que a gente tem? O presente. Só que se eu sou muito apegada ao passado, eu não saio do passado, mas eu também não tenho mais o passado comigo, porque ele já passou, como o próprio termo, né, mostra. Eu só tenho o presente, mas eu também não consigo viver bem o presente. Porque eu estou presa lá no passado. Muitas depressões, inclusive, partem disso, né? E aí, na TCC, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, você não fica rebuscando o passado no seguinte aspecto. Por que eu estou assim hoje? Eu quero descobrir qual é a raiz do problema. Não, a gente não fica, a gente visita o passado para entender a situação, mas a gente trata o presente porque eu não tenho mais como voltar ao passado. A não ser para revisitar e trazer o aprendizado para o presente. Porque é no presente que a gente constrói o nosso futuro. As pessoas que estão assistindo a gente aqui quando a gente fala sobre ciclos, eu sei que muitas pessoas, a primeira coisa que pensa é relacionamento. Sim. Mas não, eu vejo pessoas que mudam de profissões, eu vejo pessoas que se aposentam. É difícil. O meu pai teve uma dificuldade muito grande quando ele foi se aposentar. Sim. E eu lembro muito bem, Fran, que eu trabalhei no hospital oncológico aqui da nossa cidade durante vários anos e teve um momento que não estava me fazendo mais bem. Então, era muito trabalho, muita pressão. A gente não tinha... Eu tive a chance de ir para o Canadá, fazer um estágio no Canadá, onde lá tudo é SUS como aqui. Só que lá a diferença é o seguinte, não existia a possibilidade de faltar nada. O material da cirurgia, um curativo para o paciente. Então, a minha angústia dentro desse momento era dizer o seguinte, eu sou a ponta, depois de mim não tem mais ninguém. E como é que as coisas podem faltar e eu não posso tratar o meu paciente da forma que do que é justo, do que ele merece? Só que isso aí me angustiou. Há um momento que a minha esposa me chamou e falou assim, meu filho, você não está mais feliz. Estava te adoecendo emocionalmente, Você estava, né? porque um dia antes de eu ir para o hospital, no dia que eu fazia ambulatório e tudo, era um dia que eu passava o dia mal, que de noite eu estava, sabe, você estava hiperreativo, você estava ansioso, porque a sensação é de que eu estava enxugando o gelo. Foi difícil. E eu lembro muito bem que chega no final do ano, eu tomo essa decisão de que eu vou sair. E aquela coisa, emprego público, aquela coisa toda, tudo certinho, aposentadoria. Sim. E eu lembro que eu chego lá para fazer fazer o pedido. E aí tinha uma senhora lá, já uma senhorinha, que olhou para mim e falou assim, doutor, o senhor é a 5ª pessoa que vem aqui para pedir exoneração. O que aconteceu com vocês esse final de ano? Aí eu falei assim, olha, pelos outros eu não posso responder. Mas para mim, eu vim fechar um ciclo. Só que ali naquele momento e nos próximos meses, não foi fácil. Porque o pensamento meu sempre foi o do servir. E se você falar assim, olha, Dr. Jefferson, se você ganhar na Mega Sena, eu estaria no hospital público fazendo a cirurgia do que eu acredito. Eu ajudaria uma instituição para que nada faltasse para as pessoas. Entendeu? Mas assim, eu sofri durante muito tempo. E aí tem um momento que assim, dói, fere,
mas vai cicatrizando até o momento que realmente muda. Eu estava falando, você passou. O que você passou também já na sua vida de ciclos, de fechamento de Eu ciclos? fechei 2 ciclos nessa área. E aí o que eu acredito que pode ter acontecido com você, claro, você não tinha a cabeça que você tem hoje, né? Então você talvez não tenha se preparado tanto, você realmente decidiu e foi. Eu me preparei 2 anos para encerrar um ciclo, né, profissional. E quando eu encerrei esse ciclo, que eu saí de verdade. Eu via colegas meus que saíam, mas ficavam, não, mas olha só como é que fulano tá fazendo, eu fazia melhor. E no dia que eu saí mesmo. E as pessoas me ligavam, você viu tal coisa? Nossa, como você fez falta. E eu falava, não, isso não vai subir para minha cabeça, não vai subir no meu coração. Eu encerrei esse ciclo, eu encerrei. E que agora sejam felizes, né? Quem estiver na minha função e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu acabei voltando para uma assessoria de comunicação, porque a minha primeira formação é publicidade e propaganda, é comunicação social. E quando eu voltei para quando eu fechei essa assessoria, eu já havia fechado uma em São Paulo e era muito rentável a de São Paulo e a daqui. E quando eu fechei a daqui, foi muito bom, financeiramente foi maravilhoso, mas me deixou meio assim acomodada, porque eu acabei não dando continuidade a alguns projetos. E quando eu encerrei esse ciclo novamente, que foi exatamente no dia 3 de janeiro deste ano, por isso eu falei para você que eu fiz uma aula, uma mentoria com esse assunto. Cara, parece assim que Deus estava tirando um peso. Eu pensava no valor que era muito alto, mas eu fiquei bem. E tudo fluiu depois, sabe? Porque assim, para fechar um ciclo também a gente tem que se preparar. Psicologicamente, emocionalmente. E a depender, se for um ciclo profissional, até mesmo financeiramente. Porque se a gente for impulsiva, a gente acaba fazendo aquilo antes do tempo, né? E eu acredito muito que existe um tempo para todas as coisas. Um tempo para todas as coisas. Então, se a pessoa quer fechar um ciclo, Jeff, ela vai precisar organizar, como você falou, os pensamentos, os sentimentos, trabalhar as emoções. Se puder procurar uma terapia, procure uma terapia, sim, porque é importante. Um profissional que possa ajudar, um profissional sério que possa ajudar, porque os ciclos são necessários. Existe uma história, não sei se você conhece, que é a história da vaquinha. Você já ouviu falar nela? Não, vamos lá. Não? A vaquinha, um casal morava na fazenda e eles só tinham aquela vaquinha. Então, todo dia eles espremiam ali a vaquinha magra, já o leite, para vender 1 litro ou 2 para o suprimento do dia. Então, eles só tinham aquilo. E aí, um dia, o mago vai ali com o discípulo dele e, naquela viagem, ele fala para o discípulo dele, joga a vaquinha do monte, para ela rolar monte abaixo. Mas ela vai morrer, ela é o único sustento, joga. E aí esse discípulo foi embora, né, lá com o monge, com o mago, enfim. E aí ficou com muita raiva dele e se separaram, o monge do discípulo. E passou mais ou menos 1 ano, o discípulo volta na fazenda. Quando ele chegou lá, a fazenda era um lugar assim extremo, uma fazenda luxuosíssima. Aí ele chegou e falou assim, essa fazenda aqui do seu João e da dona Maria, por exemplo, não lembro os nomes agora. E aí o rapaz falou, você pode chamar, diga para ele que é o discípulo do monge, né? E quando a dona Maria vem, ela vem muito bonita com o seu João, muito arrumada, uma outra mulher, transformada. E aí ele foi para pedir perdão e dizer que ele havia jogado, né? Que a culpa era do monge, não era dele, a culpa era do mago. Que é uma outra coisa que a gente faz, a gente não encerra ciclos porque a gente culpa os outros. A gente não assume a nossa postura, a nossa responsabilidade e diz eu não queria, não consegui por causa do outro. E aí quando ela contou o que aconteceu, ele falou, meu filho, o dia que você veio aqui com o monge, depois a vaquinha caiu no morro, precipício abaixo. E aí eu fui com muita dificuldade, tirei a vaca, vendi o couro da vaca, do boi, do chifre, enfim, vendeu tudo. E com essa venda ele comprou outras vacas. E disso ele virou realmente um verdadeiro fazendeiro. Então, às vezes, Jeff, fechar um ciclo é empurrar a nossa vaquinha. É matar aquela vaquinha para que uma fazenda nasça. Porque se eu não fizer alguma coisa, eu vou continuar. Einstein diz, né? Insanidade é você querer ter resultados diferentes, fazendo coisas iguais. E eu vou dizer, assim, a minha visão, algo a mais. Porque quando a gente fala sobre encerramento de ciclos, as pessoas sempre acham que é encerrar ciclo ruim, mas não é. Não, esse meu era bom, era maravilhoso. É isso que eu ia falar. O que acontece? Às vezes você tem sucesso na coisa, às vezes você tá tudo bem, mas você entende que se você não acabar com aquele ciclo,
você não consegue abrir outras portas. E a história, e eu vejo muito quando a gente vai falar a história de Deus, toda vez que se fecha uma porta, uma janela abre. Eu tenho 47 anos. Há 47 anos, toda vez que fechou uma porta, abre uma janela. Só que o que eu tinha lá fora era tão bonito, Fran. Então, as pessoas, elas vão apegadas, elas entendem que aquilo dali elas não podem largar. É o que a gente vê às vezes as pessoas sofrendo, fazendo alusão. Às vezes um cara que tem, eu vejo, quando você fala sucesso na rede social, quem tem sucesso na rede social é que nem ser rico no banco imobiliário. Não serve para nada. Financeiramente não chega. Mas assim, e qual a dificuldade maior ainda? Olha que a gente está falando que a pessoa que está ali doendo, o cachorro que estava ali ferido, que não sabia, que não saía de lá do local, para esse é difícil fechar ciclo. E para a pessoa que às vezes tem um sucesso, que está tudo bem, ou como até você, a coisa financeiramente era boa. Mas você entendeu que não fazia mais sentido. Como mudar? Como fechar um ciclo se, teoricamente, é um ciclo bom e de bonanças que as pessoas de fora, que não entendem o que você está sentindo dentro, elas te culpam e botam um peso muito grande. Fala assim, você é doida? Exatamente, você vai deixar isso, mas como, né? Você é louca e tal. Para mim, liberdade é um valor muito importante. Então eu me sinto... Eu aguento um tempo, mas eu fico mal se eu tiver que ficar presa demais. Não pode isso, não pode aquilo, não aparece aqui, não aparece ali. Então, assim, isso estava me incomodando, porque eu, apesar de ser muito rentável e não ser nada muito sufocante de trabalho, exaustivo, me demandava o meu tempo. Tipo assim, a qualquer momento eu poderia ser chamada. A qualquer momento eu tinha que estar disponível. E as outras coisas, e a minha vida, né? As pessoas falam muito do porquê. Não, você tem que saber o seu porquê, claro. Você tem que saber o seu porquê, mas você também tem que saber o seu porquê. E a Bíblia diz algo interessante, que a gente talvez não tenha entendido muito. Ela diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente quer amar o próximo, fazer tudo pelo próximo, e o próximo, e a gente muitas vezes fica de lado. Só que para eu te servir, eu tenho que estar bem. Imagina se eu tivesse com uma dor de cabeça, eu não ia conseguir estar aqui e fluindo e conversando. Até poderia, mas eu não daria o melhor de mim. Então, assim, a gente tem que realmente estar bem. Então, nesse caso, eu encerrei esse ciclo pelo meu porquê, que é muito claro para mim, meu propósito de vida, e pelo meu porquê. Por mim e pelas pessoas que dependem de mim para eu fazer o que de fato eu fui chamada para fazer. Isso é muito importante. E quando você falou por quem, o egoísmo nesse momento não é algo ruim. Porque você está dentro de um local onde você não está feliz. E aí a gente vai falar que a maioria das vezes as pessoas elas pegam sucesso e dinheiro e acham que isso daqui é o principal da vida, mas muitas vezes a gente pode falar sobre pirâmide de Maslow, onde as necessidades básicas que você tem, você começa a ascender e você vai ter outras prioridades, outras prerrogativas. E você está dentro de um local que pode ter sucesso, pode ter dinheiro, mas você não está feliz. E o não estar feliz não passa pelo outro, não é o outro que tem que dizer, como é que você vai deixar um concurso público? A coisa que eu mais ouvi, e assim, eu ainda me preparei, não a cabeça que eu tenho hoje em dia, mas eu me preparei por 6 meses, financeiramente. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu amor, olha, eu vou sair, vou dar um passo, vai pesar, a gente vai diminuir a qualidade de vida da gente, vai diminuir as coisas. Então, em vez de pedir pizza, a gente vai comprar uma da Sadia, vai botar aqui no forno no final de semana. Mas assim, tem um propósito, tem um porquê. E a sorte, vocês que estão assistindo, a sorte é de você ter uma pessoa do seu lado que seja que tem o fechamento, que fecha com você, que é a pessoa que entenda você e fala, não, vamos embora, se é isso que você quer. Se você tá triste, ela mesmo algumas vezes já passou. Contar uma história, minha esposa durante muito tempo ela queria fazer uma pós em dor e cuidados paliativos, mas principalmente em dor, na realidade, não era nem cuidados paliativos.
E quando ela começou a fazer uma pós no Einstein, que ele começava a falar sobre dor, que ela começou a entender o que a gente entende. A dor não é só do corpo. A dor é da alma. A parte psicológica é muito mais importante do que a dor física do paciente. E aí ela começou, fez o primeiro módulo, e aí eu ia com ela para São Paulo, passava o final de semana, fez o segundo módulo, no terceiro ela parou e falou assim, não é isso que eu quero. E aí eu ri, porque por muito tempo eu falava para ela, vai. E quando ela, sabe aquela coisa, parecia que eu era o pai, ela tava tomando coragem de dizer para mim o que não queria mais. Uhum. E ela falou assim, eu não quero. Eu falei assim, isso nunca foi para você, saia. Aí ela falou, poxa, mas eu demorei tanto para me preparar, e você simplesmente fala assim para eu sair. Eu falei assim, sai. Não tá te fazendo bem, não tá te fazendo feliz, porque as pessoas ficam presas, vamos dizer, muitas pessoas no caso dela, terminariam porque tinham que terminar. Porque achava na cabeça que, eu comecei, eu tenho que terminar. Não tem. Não tem que terminar. É um outro entendimento errado que as pessoas têm, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Tem gente que fala pra mim assim, eu queria tanto ler como você, mas eu não gosto de ler. Aí eu falo, você não gosta de ler? Ou você, quando foi ler o primeiro livro que você leu na escola, era chato? E você achou insuportável? Eu acho que foi isso. Aí eu brinco, né? Eu falo, lê O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro fininho que você lê em meia hora. Meu Deus do céu. Você já leu O Cavaleiro? Maravilhoso, eu não conhecia. Não, esse livro para mim, ele é um livro que, sinceramente, não faz mal ler uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque ele é um livro muito profundo. Eu falo que foi o maior voo que eu já fiz para dentro de mim. Por que voo? Porque eu li vindo de Brasília para Manaus. Fui para uma conferência de mulheres em Goiânia. Goiânia sabe que a gente subiu, já tá em Brasília, sim, né? 15 minutos, 20 no máximo. E aí eu li esse livro, eu vim assim, era lendo e as lágrimas, né? Existia um cavaleiro que gostava de libertar as donzelas inclusive que não queriam ser libertas. Algumas delas, você sabe, não queriam ser libertas. A maioria, na verdade, não queria, né? Que fala dessa questão da gente querer fazer pelo outro mais do que a gente deveria. Entende? Aquela coisa, não, porque eu vou fazer por ele aquilo que eu gostaria que fosse para mim. Mas será que ele quer que eu faça? Será que os gostos dele ou dela são os mesmos meus, né? Então, assim, eu falo para a pessoa, começa a ler Cavaleiro. Aí, nossa, que livro maravilhoso! Porque é maravilhoso. Nunca me indiquei Cavaleiro, pode ser que ainda aconteça, mas até hoje não. Que a pessoa fala, não gostei não, achei o livro chato. Eu vou te fazer um apêndice. Eu li esse livro. Uma psicóloga foi quem me indicou, a minha terapeuta, e eu li saindo Manaus, São Paulo. Olha aí. A mesma coisa. Não? E foi o maior voo. Gente, que é isso? E eu chorei também. É muito bom. Você passa a história da sua vida e você coloca, você se vê dentro da armadura, que é o que a gente coloca. Você se vê. Fran, mas assim, como trabalhar exatamente para você sair dessa armadura? Porque, pessoal, a gente não vai falar sobre o livro todo. Eu acho que assim, eu vou até te fazer um convite, que eu quero começar a fazer no Jeff Podcast. A gente vir ler livros e a gente fazer um clube do livro, tá? E nesse livro, vocês entenderem que o cavaleiro dentro da armadura é um cavaleiro que ele simplesmente não conseguia mais sair, porque ele vestiu. Então, são as roupas, sabe essa história de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser tudo, cuidar de todo mundo e não cuida de você. Então, é sobre isso daí, a narrativa. Como você se livrar? Porque o sair, se a gente for pensar no livro, o sair da armadura é fechar o ciclo. Ele fechou um ciclo de forma linda, por sinal, né? Muito linda, porque pela lei da física era impossível acontecer o que aconteceu. Então você tem que ler realmente para você entender e saber do que a gente está falando. Mas como fechar esse ciclo, né? E se livrar dessa armadura? Entendendo, tem gente que fala também assim, olha, tudo que chega à consciência você muda. Não muda. Não muda quando chega na consciência. É um passo. Mas é porque hoje as pessoas, elas falam tudo é mentalidade. Não é mentalidade. Gente, tudo não. Mentalidade é uma parte muito importante da nossa vida, mas não é tudo. Então, assim, tem que chegar na consciência? Tem. Mas, Jeff, comportamento
o do cavaleiro, o meu, o seu, ele muda no comportar-se. Entende? Eu posso saber cognitivamente, racionalmente eu sei, mas eu posso não agir porque a minha emoção realmente me sabota. Meus pensamentos, meus sentimentos, crenças, como nós falamos, nucleares. Então, assim, tem muitas situações. Então, para eu fechar, eu tenho que ter a consciência. Posso buscar ajuda, mas eu tenho que entender que eu vou ter que fazer a minha parte. O psicólogo não vai fazer a minha parte, ele vai me direcionar, ele vai me instruir, mas ele não vai fazer a minha parte. Eu sempre falo, né, que assim, Deus ele faz tudo menos a nossa parte. Tem gente que fala assim, não, mas porque se Deus quiser isso aqui vai acontecer, e Deus fala, não tem nada a ver comigo não. Eu te dei a vida, né? Você tá aí no controle, você vai fazer se você quiser. Olha, eu vi, só te interrompendo um pouco, eu vi uma vez uma pessoa falando isso que eu achei maravilhoso. Eu falei assim, não, se Deus quiser, eu vou ganhar na Mega Sena. Deus não vai falar, não, para tudo. Gente. Fran, lá no Brasil, turma, para. Anjos, vamos lá. Joga esses números na cabeça dela que vai ganhar. E não vai ser assim, não vai ser desse jeito, entendeu? Então, não vai ser da forma que não é o esperar, né? Então, o esperar de esperançar, não é? Esperar de esperançar, esse vai dar realmente... Bom, agora o esperar de ficar esperando, ele não vai. O fechamento do ciclo, ele é importante e tem um apóstolo que ele é muito conhecido, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, que é o apóstolo Paulo. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante em Filipenses. Tem hora que ele chega com a igreja, ele diz assim, olha, eu quero ensinar isso aqui para vocês, não que eu ache que eu sou o maioral, não que eu ache, né? A gente não está falando de ciclos porque a gente sabe tudo, porque a gente é, né? Você é o melhor, eu sou... Não, a gente está falando de ciclos porque a gente viveu as nossas experiências, porque a gente sabe que vai fechar ainda outros ciclos e sabe que alguns são difíceis sim de serem fechados, como você falou, principalmente os relacionamentos. E aí Paulo olha para a igreja e fala assim para eles, olha, eu quero ensinar isso para vocês, não porque eu já sou o melhor, mas eu tenho feito uma coisa. Tem um livro que você deve conhecer chamado A Única Coisa. Sim. Né? E aí Paulo diz assim, nada de F é novo. É interessante quando a gente conhece um pouco a Bíblia e a gente vê esses livros, a gente vê que tudo está lá, né? E os livros vêm. Agora, claro, é muito legal, os livros trazem com uma nova roupagem, alcançam outras pessoas que às vezes acham que a Bíblia é um livro religioso, mas a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro espiritual. Se todo mundo lesse, ia crescer muito em conhecimento e sabedoria, né? Sim, com certeza. E aí o Paulo fala assim, mas uma coisa eu faço. E ele diz, e é que, esquecendo-me do passado, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Então, a Bíblia fala de fechamento de ciclos. Esse esquecer do passado é não ficar apegado. Não é que Deus vai dar amnésia para ninguém, porque ele não dá amnésia, né? Mas assim, eu lembro, mas eu não vou me apegar àquilo. Então, se eu quero viver um novo ciclo, eu vou... Uma vez eu fiz, em 2016, uma palestra, 2006, perdão, uma palestra, desapegando-se do passado. Em cima desse texto de Filipenses, eu trago todos os pontos que Paulo vai dizendo. Então, você tem que fazer uma única coisa. Às vezes, só é uma única coisa. Ah, não, é porque assim, se eu tivesse tempo, eu faria. Eu acho que não é o momento, não é a oportunidade. A Bíblia tem resposta para tudo. Tem um texto que quase ninguém presta atenção quando lê. Mas no livro de Eclesiastes, muito conhecido pelo texto do tempo, né? Tem tempo para todas as coisas, e de fato tem. Mas no mesmo livro de Eclesiastes, a Bíblia diz assim, não é dos ligeiros a carreira, não é de quem é inteligente a vitória, não é de quem corre muito que vai ganhar o primeiro lugar, é de quem tem estratégia. E aí ele diz assim, e o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. A Bíblia podia se dizer assim, ocorre só para quem estuda muito, ocorre só para algumas pessoas. Não, a Bíblia diz assim, ocorre a todos. Então, a grande verdade é que tanto eu, você, todos nós aqui, a gente tem sim tempo e oportunidade, mas às vezes a gente não enxerga o tempo e a gente deixa passar. E a gente não agarra aquela oportunidade que está ali na nossa frente. Você está aqui fornecendo um podcast. Se a pessoa quiser assistir, ela vai com certeza aprender muita coisa e talvez, né, se ela tiver coragem, vai encerrar ciclos.
Então, assim, é de graça. Tá lá no YouTube. Mas às vezes a pessoa não vai fazer isso. Então é aquilo que eu te falei, ser fiel no pouco. Se eu não consigo assistir um podcast de meia hora, uma hora, você acha mesmo que eu vou me matricular numa pós-graduação e eu vou terminar? Não, e quando a gente vai pegar nessa situação o crescimento das pessoas, o pequeno hábito, as pequenas mudanças, porque os ciclos, quando eles se fecham, tem pessoas que não conseguem observar que não é que abriu já a janela, mas tem uma frechinha de luz. Cutuca ali. É a oportunidade está ali. Ela tá batendo, ela tá só o raiozinho de sol entrando. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Faça, Jeff. por favor. Quando você encerrou o ciclo lá, que você falou para sua esposa, amor, a gente vai ter que pedir uma pizza, ou vai comprar uma pizza da Sadia e tal. Você viveu exatamente isso ou de repente foi mais fácil do que você imaginava? Tirando a dor do sofrimento. Não, depois tirando o luto, pelo contrário. Eu vou dizer o que aconteceu. É isso que eu ia te falar. Olha só. Sabe o que aconteceu? Eu joguei minha vaquinha ladeira abaixo. Então, o meu consultório, ele começou a crescer exatamente porque eu joguei minha vaquinha. Você passou a ter tempo para atender as pessoas. Exatamente. Eu comecei a ter tempo, comecei a ter foco, comecei a ter planejamento, comecei a ter estratégia. Foi quando eu entrei no digital. E uma coisa que foi interessante, Fran, até de você perguntar, é porque que acontecia? Eu tinha 2 empregos públicos e o consultório, tudo que eu ganhava lá era apenas para eu investir o dinheiro, eu guardava meu dinheiro. E no momento que eu joguei a vaquinha, o que aconteceu? O meu consultório já começou a passar a ser o dinheiro que eu precisava no mês. Quando ele se torna o principal, aí, meu amigo, é outro negócio. Aí eu contratei uma secretária, aí eu fiz uma página na internet, eu fiz um site, aí eu fui aprender sobre rede social. Então, simplesmente para mim, foi a hora que eu joguei minha vaquinha ladeira abaixo, e aí depois de 5 ou 10 anos, você vai chegar e você vai ver uma fazenda. Exatamente por quê? Porque todo mundo que tem medo de fechar ciclos, eles não entendem que a vaquinha é a vaquinha que muitas vezes vai estar segurando você de crescer. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a grande verdade é que quando a gente fecha um ciclo que é necessário ser fechado, a gente não vai passar pelas privações que a gente tem medo do novo que vai se abrir. A gente só passa por privações, e não estou dizendo com isso que tudo vai ser fácil, quando a gente de fato está fazendo o negócio antes do tempo. Meio que sem pensar realmente, meio que sem saber o que a gente está fazendo de verdade. Mas quando a gente faz no tempo certo, se agarrando à oportunidade que você se agarrou, que foi o seu trabalho, que foi o seu consultório, e usando o tempo a seu favor, cara, é certo que vai dar certo. Fran, posso abrir meu coração em outro ponto nessa história? Olha só, só quem sabe o que você sente, só quem sabe o que você quer é você. Eu brinco com minha esposa dizendo assim que um dia, o Jeff Podcast vai ganhar um prêmio melhor do Brasil, ou alguma coisa dessa assim. Amém. E eu falo muito isso, que eu acho que o sucesso nunca é solitário. Mas eu já vi um cantor de rapper até falando sobre isso. No final ele falando assim, mas depois de todo mundo, eu queria agradecer a mim mesmo, que foi a única pessoa que realmente sonhou e que acreditava. Porque quando eu vou dar um passo, que eu vou comunicar para o meu pai, eu tenho que entender que meu pai foi um cara que veio de baixo, a minha mãe também, se bem que a minha mãe, esquece que minha mãe tem uma cabeça maravilhosa. Mas o meu pai é muito apegado a dizer assim, meu filho, mas é um concurso público, mas você tem um dinheiro isso certo. Isso é muito mais tradicional, Não, né? tradicional, e eu entendo porque, assim, para ele estar no meu lugar já seria o sucesso. É a estabilidade. Da estabilidade. O Augusto fala que não existe. Exatamente. Né? Então, assim, é exatamente isso. A estabilidade de quem está no concurso público. Pessoal, quem está no seu concurso, que leve sua vida, tudo direitinho. Cara, eu entendo que nem todo mundo vai ter a mesma cabeça do que a gente. Sim. Mas eu sempre pensei comigo, e eu levo para a terapia o seguinte: eu não posso aceitar que ninguém dê valor no meu trabalho. Porque só eu sei o meu trabalho. Só eu sei dentro do meu consultório o quanto a gente se dedica. Eu e minha equipe toda. Eu, a Reniele, a Isis que está aqui com a gente. Eu sei o quanto... ninguém sabe
a preocupação do cirurgião que opera de manhã e de noite, você não dorme bem, porque a todo momento você está preocupado se o seu paciente está bem, se está tudo bem, se não teve sangramento, se ele está com dor, se ele vomitou. Não existe. Isso é imensurável. Entendeu? Então, assim, no processo de tudo que acontece, um plano de saúde querendo dar o preço do seu trabalho, o Estado, a prefeitura querendo dar... Ninguém pode dar o preço do meu trabalho. Eu sei que eu sou meio arredio, sabe? Para mim é como se fosse um cavalo chucro, alguém tentando domar, e eu não consigo ser domado, porque assim, eu sei o valor do que eu faço, da minha equipe e das coisas. Então, quando eu fui dar esse passo, ouvir meu pai foi difícil, porque eu sabia que meu pai ia falar. E eu respeito meu pai. Respeito ele. Mas, Sim. vindo lá atrás, quando eu saio de Recife para vir para Manaus, eu passo no concurso público para ser oficial da Polícia Militar. O sonho do meu avô era que eu ficasse em Recife, meu pai viesse para cá e eu ficasse morando com ele. E aí, é aquele momento que eu digo assim, o meu sonho é ser médico, vô, tá? Encerrou meu ciclo de Recife. Encerrou. Então eu sabia muito bem, e eu sei, pessoal, quem está nos assistindo, eu sei que nem sempre a gente sabe exatamente o que quer. Nem sempre a gente tem a clareza do que a gente quer. Mas eu tinha. Com 18 anos, eu tinha. Falei, vô, eu também. Com muito 16 obrigado. anos eu tinha. Entendeu? Muito obrigado. Na realidade, eu passei até com 17. Muito obrigado, eu te amo, mas eu sei o que eu quero ser médico. Entendeu? Aí essa tua fala me fez lembrar a tua fala anterior, quando você falou assim, esse egoísmo é bom. Lembra que você falou isso? Eu não vejo isso como egoísmo, Jeff. Eu vejo isso como convicção. Quando você fala, eu não aceito que ninguém dê valor ao meu trabalho, na verdade não é nem valor, é você não aceita que ninguém dê preço no teu trabalho. Porque o valor você dá quando você diz que você não dorme, que você se preocupa, que é a sua equipe, que você sabe o que eles fazem. Então, assim, nem tudo é egoísmo. Muitas vezes eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, e eu prezo pela minha individualidade, que é diferente de individualismo. Porque o egoísta, ele só pensa nele. E você pensa em servir as pessoas. Sabe? Então, assim, a gente também tem que entender essa diferença, porque senão quem está até nos ouvindo ali do outro lado pode pensar assim, né? Ah, então será que eu também sou egoísta porque eu estou pensando em fazer isso? E não, a gente tem que pensar realmente na gente, no nosso bem, no bem daqueles que nós amamos, porque as nossas escolhas, elas nunca são só nossas. Elas vão influenciar na vida de outras pessoas, e principalmente dos nossos, ali do nosso núcleo principal, que é a família. Né? Para quem já é casado, para quem não é casado, mas mora com pai, com mãe, com irmãos, vai influenciar. E a vida são escolhas. A vida é feita de escolhas. É só escolhas. Então, se você quer ficar onde você está, você fica. Se você quiser sair, você sai. As portas estão lá e você pode escolher. E cada escolha é uma renúncia. E aí eu acho que é a grande dificuldade das escolhas, é as pessoas entenderem que elas precisam renunciar a outras coisas. Se eu quero morar fora do Brasil, minha irmã vai assistir isso aqui, ela é psicóloga, ela está casada, mora na Holanda, e toda vez que a gente ou está em ligação e ela chora, ou quando a gente estava agora de férias e ela chora, fala assim, eu sinto muito saudade de vocês. Eu falei, meu amor, eu sinto, eu te amo, mas a vida é feita de escolhas. Então você está casada, você tem seu marido, você está constituindo sua família, e isso é muito bom. Sim. E a escolha tá longe da gente, quando a gente dá, a gente se fala, quando a gente puder viajar, a gente viaja, mas você escolheu. Então isso é muito pesado para ela. Deixa eu te perguntar outra coisa, quando a gente vai falar sobre passar por vários ciclos, ele vai requerer autoconhecimento, tá? Para tomada de decisões alinhadas, na realidade, com nossas aspirações. Essas escolhas, quando elas implicam, na realidade, em renúncias, o quão difícil é o renunciar? Renunciar é muito difícil, né? Para quem dorme e acorda com soneca, quando o soneca toca e você ainda está com sono, né? Tá ali no iPhone, você vai ter que escolher se você vai acordar para a vida
e vai levantar da cama e vai viver, ou você vai dormir mais 5, 10 minutos e de repente perder uma grande oportunidade de negócio que pode aparecer para você naquele dia. Então, as renúncias grandes que nós não fazemos, as escolhas grandes que nós não fazemos, elas começam pelas pequenas que nós também não fazemos. O ganhar, ele começa todo dia quando você não aperta o botão soneca, você levanta. Cara, quando você abre os olhos, entende? Eu escolho, caramba, hoje é segunda-feira, que droga e tal. Ou então, meu Deus, é segunda-feira, meu Deus, eu acordei. Quantas pessoas, infelizmente, morreram enquanto elas estavam dormindo? Então, tudo passa realmente pelos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Turma, o Jeff Podcast está terminando, a gente falou sobre ciclos. Acabamos um ciclo, que foi o nosso podcast, né, Fran? Não é não? E eu quero muito que vocês levem no coração de vocês tudo que a gente conversou, entendam que vocês têm ciclos a se fechar. Se você tá querendo, se você já tá pensando e que de repente isso daqui foi uma faisquinha no seu coração, procure as pessoas que você mais ama, procure uma terapia, entendam. Eu vejo muito assim que às vezes é difícil até conversar sobre fechar ciclos, porque a pessoa que está do outro lado, elas têm suas crenças, têm seus pensamentos, elas têm as suas vivências que são diferentes. Mas assim, se você tem dentro de você algo que tá certo, fecha o ciclo, segue em frente, que você vai ser feliz. E não tem jeito, Deus vai estar do seu lado, Ele vai te ajudar e vai abrir grandes portas. Pessoal, um grande beijo, olha, e até o próximo Jeff Podcast. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Jeff. De nada, meu amor.